E mais um palestrante chegando aqui no Conacup e nós falaremos agora sobre a professora doutora Lucy Hayashi. A professora doutora Lucy Hayashi, que ela é nutricionista, naturoterapeuta, acupunturista, fitoterapeuta, terapeuta floral, massoterapeuta e ela é presidente do Sindicato dos Profissionais de Acupuntura e Terapias Orientais do Paraná. Ela é coordenadora e supervisora de cursos na área de acupuntura e naturoterapia. E hoje a professora Lucy, ela vai falar sobre dietoterapia chinesa. Então, curtam, aproveitem a palestra da professora Lucy Hayashi. Olá, esta é a revista Dia a Dia do Instituto Morita Hayashi. É a nossa revista em forma de mangá, com os nossos professores, nossos terapeutas. É uma revista que fala sobre acupuntura, sobre massoterapia, biomagnetismo, nova medicina germânica, dietoterapia e outras terapias. Acompanhe a saga de nossos avatares e divirta-se aprendendo. Boa noite, meu nome é Lucy Hayashi e hoje nós vamos falar sobre a dietoterapia chinesa, que é um ramo da medicina chinesa que utiliza os alimentos como forma de tratamento por conta das suas qualidades terapêuticas e preventivas. E ela é uma ferramenta importantíssima para o tratamento de pacientes, para a prevenção de doenças e também para a promoção da longevidade com qualidade de vida. A dietoterapia já era mencionada nos clássicos da acupuntura, sendo que um dos importantes médicos que utilizou muito a dietoterapia foi Sun Simiao, que dizia que quando uma pessoa está doente, o médico deve primeiro regular a sua dieta e o seu estilo de vida. Muitas vezes, essas duas mudanças já são suficientes para promover a cura. E somente administrar a acupuntura e a medicina interna, e aqui ele está se referindo à fitoterapia chinesa, então acupuntura e fitoterapia chinesa, se a dietoterapia e a alteração no estilo de vida não forem suficientes. Então veja a importância que já Sun Simiao dava à utilização dos alimentos como forma preventiva e também como forma de tratamento. No Huan Ti Neijing, também nós encontramos os princípios da dietoterapia chinesa. Tem um capítulo que diz: medicamentos são usados para combater as doenças, enquanto que os grãos são usados para nutrir o corpo. As frutas, os vegetais e as carnes auxiliam, trabalhando juntos para suplementar tanto o Qi quanto a essência. Então, no Huan Ti Neijing também encontramos aqui os princípios, e é muito importante frisar que a medicina chinesa ela é muito preventiva. Ela utiliza exercícios físicos, ou seja, o estilo de vida adequado, junto com a dietoterapia adequada para promover a longevidade. Também encontramos no Huan Ti Neijing o seguinte: os médicos devem primeiro encontrar a causa para a doença, determinar qual é a desarmonia prevalecente e, para equilibrar a desarmonia, a primeira e principal medida é uma dieta apropriada. Então veja que também no Huan Ti Neijing já existe aqui uma referência importante sobre a dietoterapia. Como que eu sei de tudo isso?
porque eu bati um papinho aqui com o Sun Simial enquanto eu estava lanchando e ele me contou ali que a dietoterapia seria muito bacana se eu usasse também junto com a acupuntura, e foi aí que eu comecei a usar a dietoterapia associada à acupuntura, associada a outras formas de terapia. E segundo o Juan Tini Jin, nós somos projetados para viver pelo menos 100 anos. E por que não vivemos 100 anos? Porque nós não temos uma dieta adequada, nós não temos uma atividade física adequada e equilibrada, nós não temos um repouso adequado. Então, para viver pelo menos 100 anos, nós deveríamos ter uma dieta, um estilo de vida e o descanso adequados. Desta forma, nós podemos garantir aí que você pode viver 100 anos com saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema digestivo segundo a medicina chinesa. E para a medicina chinesa, o principal órgão do sistema digestivo é o baço. E o baço tem as funções de governar o sangue, ele tem também uma importante função que é governar o transporte e a transformação dos alimentos, estocar e, que é a consciência dos potenciais, também controlar os músculos, ou seja, a carne, manter o sangue dentro dos vasos, ou seja, ele auxilia o coração, mantendo o sangue dentro dos vasos. Relaciona-se com a ascendência, relaciona-se também com o estômago, com a boca e manifesta-se nos lábios, ok? Uma outra função importante do baço é manter os órgãos na posição correta. Além dessas funções, o baço também tem uma função importante que é nutrir todos os demais órgãos e vísceras, uma vez que o baço ele é um celeiro do corpo, ele é aquele que vai nutrir os demais órgãos e vísceras. O baço controla o Qi dos 5 órgãos. O que significa isso? Significa que o baço ele é a raiz do céu posterior da geração e transformação do Qi de todo o corpo. E essa transformação e geração do Qi de todo o corpo vem principalmente através dos alimentos. Outro órgão importante, além do baço no sistema digestivo da medicina chinesa, é o estômago, que tem as funções de controlar o recebimento e a quebra dos alimentos, é conhecido, portanto, como o mar dos alimentos e ajuda o baço a transportar e transformar o Qi dos alimentos. Outro órgão importante também é o Sanjiao. Então veja, nós temos aqui 3 Zangfu muito importantes para o sistema digestivo da medicina chinesa, que é o baço, o estômago e o Sanjiao. Além desses 3 órgãos, nós temos um outro fator que é muito importante, que é o fogo ministerial, ou o Minmen Zi Huo. O fogo ministerial também é conhecido como fogo do portão da vida. Ele é a raiz de todo o Yan do corpo junto com o Yin, o Yan do Yin. Então, tanto o Yan do Yin quanto o fogo ministerial, e o fogo ministerial está associado com o pericárdio, os dois são a raiz de todo o Yan do corpo. E o Minmen Zi Huo é responsável pelas atividades e transformações do corpo. Então, todos os metabolismos, o que a gente chama de atividades metabólicas do corpo é conhecido lá na medicina chinesa como Minmen Zi Huo. Quando nós morremos, este Minmen, ele se apaga e aí nosso corpo fica duro, fica frio. Por quê? Porque ele é o responsável por manter o Yan do nosso corpo, ou seja, manter as nossas funções adequadas. Lembra que o Yin é a forma e Yang é a função. Então, se nós
perdermos todo o Yang do corpo, apagando a nossa raiz do Yang, então nós perdemos todas as funções e aí nós ficamos duros e frios. Portanto, o sistema digestivo da medicina chinesa, ele é composto principalmente pelo baço estômago, Sanjiao e Mingmen. O estômago recebe o alimento, o mar do alimento recebe o alimento, decompõe e nesta decomposição a temperatura do estômago sobe. Então ele aumenta a temperatura, chegando ali até uns 37,4 graus Celsius. A temperatura do nosso corpo também se eleva neste momento, uma vez que o Mingmen ele se torna forte, poderoso para promover todo o metabolismo e atividades da digestão. Então, o Mingmen está bem aceso, bem forte. Então, no estômago chega a 37,4 e o nosso corpo chega ali a 36,7 graus Celsius. E essa elevação da temperatura vai depender também dos alimentos que nós comemos. Se nós ingerirmos alimentos de natureza, e não quer dizer alimentos de temperatura quente, mas sim de natureza quente, essa temperatura pode se elevar mais. No entanto, se a gente comer muitos alimentos de natureza fria, essa temperatura vai ter que subir mais. Então veja que nós temos que manter essa temperatura em 37,4, é como que se nós estivermos lá com a fogueira do Mingmen em 37,4 e comemos alimentos de natureza muito fria, então vai abaixar a temperatura do estômago, o Mingmen vai ter que subir de novo para manter em 37,4. Muitas vezes nessa subida, ou seja, nessa recomposição do fogo do Mingmen, nós estamos ali perdendo Jin, ok? Então, o uso de alimentos de natureza fria deveria ser menor. Podemos comer? Sim, podemos, mas em quantidades menores do que alimentos mornos, por exemplo, que o alimento morno já vai pré-aquecer o Mingmen e ele não precisa, então, ser um fogo muito forte para promover a digestão. Veja nesse desenho sobre a formação do Qi. Então, nós temos o Chen Qi, que é o Qi correto, que vai dar lá a formação de Yin Qi, que é o Qi nutritivo, e do Wei Qi, que é o Qi defensivo. Nós temos três tipos, vamos dizer assim, de Qi que formam o Chen Qi, que é o Yuan Qi, o Ku Qi e o Zong Qi. O Zong Qi é o Qi do ar, o Ku Qi é o Qi do alimento e o Yuan Qi é o Qi que vem da essência, do Jing. Esses valores que estão colocados aqui são valores de referência. Então, para que nós tenhamos 100 anos, uma longevidade de 100 anos, nós deveríamos economizar Jin, ou seja, a quantidade de Yuan Qi para formar o Chen Qi deveria ficar ali em torno de 5%, sendo que a maior parte que vem do alimento em 70% e da respiração do ar 25%. Podemos aumentar o Zong Qi? Com certeza, por isso que vem o estilo de vida, a atividade física melhora a capacidade respiratória e nós podemos aumentar o Zong Qi, nós poderemos contribuir com mais Qi do ar, por exemplo, chegando ali a 27%, 28%. Com isso, nós podemos diminuir a quantidade
de Yuan Ti, por exemplo, uma vez que eu aumentei para 27% a minha capacidade respiratória, eu posso diminuir ali de 5 para 3%. Então, qualquer 1% que eu aumente no Zong Ti, eu posso economizar aqui no Yuan Ti. Ok? Então, essa conta que nós fazemos para determinar se nós estamos abusando do Yuan Ti ou nós estamos economizando Yuan Ti. Então, se a gente conseguir economizar, e aqui não adianta falar, então eu vou aumentar o Kuti para 80% e daí eu posso economizar todo o Yuan Ti e ainda o Zong Ti eu posso ficar em 20%. Não, porque o aumento da capacidade de alimentos que nosso corpo pode suportar vai aumentar o metabolismo, vai aumentar a atividade do nosso sistema digestivo e isso vai aumentar a quantidade de Yuan Ti e Zong Ti para fazer todo aquele metabolismo do Ti. E muitas vezes esse Ti eu vou estocar ou eu vou perder. Então, eu não vou reaproveitar naquele instante aquele excesso de alimento. Ok? Então, não adianta querer aumentar Kuti. Kuti ali está na quantidade ideal, que é a quanto eu posso comer, quanto eu preciso comer. Tá bem? Então, 70% é uma boa medida. E se nós aumentarmos sim a nossa capacidade respiratória, aí a gente até pode diminuir um pouco o alimento, melhorando a qualidade do alimento e não a quantidade do alimento, e também economizar um pouco do Yuan Ti. No processo da digestão, o corpo tem que ser apto para processar facilmente tudo que entra. E aqui é tudo: alimento, emoção, sentimento. Todas as emoções que nós vivenciamos diariamente, por exemplo, a raiva, a alegria, a preocupação, o medo, né? Então, todos eles são um pouco indigestos para nós. Se a gente olhar aquelas emoções como indigestos, eles serão indigestos. E uma vez indigesto, vão ficar acumulados e o Ti também pode acumular. Então, se eu tiver muita tristeza, estou vivenciando um momento ou vários momentos de tristeza, este sentimento vai se acumular no meu interior e também vai fazer com que o Ti do pulmão se acumule. Isso pode levar aí a um excesso, levar aí a uma estase, uma estagnação do Ti e aí provocar contrafluxo, tosse, soluço. Então pode vir a ter várias manifestações de Ti acumulado. A gente verifica essa emoção associado com o alimento quando a gente fala aquela frase bem comum: engoliu um sapo. Ok? Você engoliu mesmo um sapo? Não. Aquele engolir um sapo, o sapo foi uma emoção. Mas nosso corpo processa isso como um alimento. Você engoliu um sapo, ele vai ter que passar pelo processo digestivo, ele vai ter que passar pelos órgãos Zang Fu. E ele vai ser direcionado para aquele órgão que o sapo se relaciona. Ou raiva, ou uma tristeza, ou uma preocupação, que é um sapo. Vamos falar um pouco da natureza energética. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a natureza energética quando eu mencionei a temperatura do estômago, quando nós comemos um alimento de natureza quente ou um alimento de natureza fria? Pois é, nós temos 5 naturezas energéticas, que são
calor, quente, morno, neutro, fresco e frio. O alimento de natureza quente, ele tem a função de dispersar o frio, aquecer o interior, dar um suporte para o yang, tratar o colapso, ou seja, a queda, né, aquilo que está descendo, porque o yang sobe, e eles são empregados para os tratamentos das síndromes de frio, as síndromes da estase de sangue devido a frio. A natureza morna, ela tem as mesmas características dos alimentos de natureza quente, porém, ela tem um pouco menos de calor. O morno, ele vai ser menos potente que o calor, que o quente, porém, tem as mesmas funções. O neutro é aquele que nem aquece e nem esfria, ou seja, o neutro ele tem uma capacidade muito grande de nutrir, de dar suporte tanto para yin quanto para yang. Já o alimento de natureza fresca, assim como o alimento de natureza fria, eles vão limpar o calor, eles vão purgar o fogo, então são alimentos que são usados para as síndromes em que nós temos lá a presença de calor, seja ele um calor verdadeiro ou um calor falso, ok? Eu não gosto muito desses termos, mas é o que nós temos mais divulgados, calor falso e calor verdadeiro. Então, tanto o fresco quanto o frio tem essa capacidade. Sempre que nós temos um fator patogênico, seja ele um fator fogo ou um fator frio, normalmente nós usamos, por exemplo, o frio nós não usamos tanto na dietoterapia, não usamos tanto um alimento de natureza quente, mas sim um de natureza morna, porque nós não vamos fazer um choque de calor com frio. Mas sim, vamos te dando morno, para que aquele frio vá se dissolvendo e fazendo e aquecendo, né? Sendo eliminado. É diferente da erva, é diferente da fitoterapia chinesa, que ele vai realmente fazer um tratamento, e esse é um grande diferencial entre a fitoterapia e a dietoterapia. Nós não damos um tratamento de choque, mas sim um tratamento em que aquele alimento vai resolvendo aquela condição devagar, ok? Por isso que às vezes a gente utiliza a fitoterapia para fazer o choque, mas depois a gente vem com o alimento para manter ou para promover e prevenir. Veja os exemplos que tem aqui na tela de alimentos quentes, alimentos mornos, alimentos neutros, alimentos frescos e alimentos frios. Para vocês terem uma ideia, quais alimentos estão em que natureza. Outra coisa importante que nós temos na dietoterapia, além da natureza energética, é o sabor do alimento. E esse é o que nos interessa, o sabor, porque o alimento tem que ser gostoso. Remédio é uma coisa, a gente toma e fecha o olho e toma. Agora, alimento não dá para fechar o olho e comer. Nós temos que abrir o olho, muito pelo contrário, né? Falei, nossa, que comida linda, maravilhosa e saborosa. Então, o alimento, ele precisa ter sabor, ele precisa ter cor, ele precisa ter... a gente precisa comer o alimento com os olhos também. Então, o sabor é uma outra característica importantíssima na medicina chinesa, mas... nós temos um péssimo hábito de, quando o alimento é salgado, colocamos muito sal. Quando o alimento é doce, colocamos muito açúcar. Ou seja, nós sentimos o sabor doce ou o sabor salgado.
mas não o salgado do alimento, nem o doce do alimento. Nós sentimos o salgado do sal e o doce do açúcar, ok? Na medicina chinesa, nós precisamos reaprender a saborear o sabor do alimento. Mesmo que a gente engane um pouco o nosso paladar, colocando um pouco de sal, salpicando um pouco de sal, mas o alimento está sem sal, ok? Então, é muito importante também aprender a cozinhar da maneira adequada os alimentos. Vai ficar ruim, sonso, sem gosto? Não, muito pelo contrário. A medicina chinesa, a dietoterapia chinesa é muito saborosa, porém é o sabor do alimento, não é o sabor do sal ou o sabor do açúcar. Nós vamos realmente saborear o alimento salgado, de natureza, que tem o sabor salgado, o alimento que tem o sabor doce, o alimento que tem o sabor amargo, azedo, ok? Picante. Então, nós vamos aprender a saborear os sabores e não saborear o sal ou o açúcar, certo? Muito bem. Sobre o sabor, o que eu tenho para falar é que ele atua na função dos órgãos. Ele vai modular e nutrir a essência dos órgãos que está associado. Por exemplo, o picante, ele vai liberar a superfície, vai enviar para fora o qi, vai mover o qi, o sangue. Então, só lembrar, quando você come uma comida mexicana, você sua, você fica vermelho, né? Então, seus poros abrem e o qi fica todo, né, numa revolução, ok? Então, é só lembrar de uma comida mexicana. Logo depois que você come uma comida mexicana, fica tudo muito quente, porque é para liberar a superfície. Isso quer dizer que quando você precisa mandar o qi para fora, quando você precisa liberar a superfície, comer alimentos picantes é muito bom. Agora, não precisa pegar uma pimenta e comer, você pode colocar essa pimenta num alimento e comer, certo? O ideal é nós termos os 5 sabores sempre no nosso prato. Desta forma, eu vou ter o picante que vai liberar a superfície, vai mover o qi, vai mover o sangue. Isso não é bom? Isso é ótimo. Se eu tenho estagnação, eu vou lá mover qi, mover o sangue. Já o alimento doce, e o doce não é o doce do açúcar, mas é o doce, por exemplo, da batata doce, o doce do arroz. Não é doce de arroz, não é doce arroz com açúcar, é o arroz sem sal, ele é doce. Então, o alimento doce, ele tonifica as deficiências. Se tem uma deficiência qualquer, e deficiência de qi e deficiência de sangue, é o que a gente mais encontra por aí. Ou seja, a maioria das pessoas precisam do sabor doce, e por isso muitas pessoas têm vontade de comer doce. Lá pela metade da manhã e pela metade da tarde precisa comer um doce. Por quê? Porque estão com deficiência, principalmente deficiência do baço. Então, o doce, ele vai tonificar as deficiências e vai harmonizar o nosso prato, ok? Então, se a gente, por exemplo, se você tem lá um picante, um azedo, um amargo, e eu preciso de um doce para harmonizar isso. Falando em azedo, o azedo, ele contrai. Então, se você pensar em chupar um limão, né? A gente chupa a boca, ou seja, a gente contrai. Mas ele não é relacionado ao fígado, e o fígado não é para dispersar? Sim, o fígado dispersa.
Porém, se o fígado está dispersando demais, nós usamos o azedo para controlar, harmonizar o fígado, certo? Então, o azedo ele vai estabilizar, vai fechar, vai reduzir e prevenir principalmente a perda de líquidos. Nós temos o amargo ele vai dispersar o calor, vai fazer descendência, purgando esse calor, drenando para baixo. Porque lembra que o calor ele é Yang, é um fator Yang, então ele vai tender a subir. Então, se a gente está com a subida de Yang, a gente usa o amargo para fazer descendência e drenar por baixo. E nós temos o salgado, e o salgado aqui não é o salgado de sal, mas é o salgado dos alimentos que tem, que são salgados por natureza. Vamos falar um pouco do colesterol. O colesterol ele é sintetizado pelo fígado, mas também pode ser adquirido através dos alimentos. Ele é solúvel em gordura e a função principal, tem duas funções principais do colesterol, que é produzir a membrana celular e também os hormônios esteroides, entre ele a testosterona e o estrogênio. Essa é a visão ocidental do colesterol. Na medicina chinesa não existe colesterol, mas existe as deficiências que causam o colesterol, deficiência ou excessos que o colesterol irá promover no nosso corpo, ok? Entre as principais síndromes em que existe a presença da desarmonia relacionado a colesterol, nós vamos ter aí a deficiência do yin do fígado, a deficiência do yin do rim, deficiência do yang do baço e do estômago, presença de mucosidade e estase de sangue. Então eu coloquei essas cinco síndromes porque são as principais síndromes associadas com colesterol, com a colesterolemia. Olhando essa figura, aqui nós temos o equilíbrio do yin e do yang, sendo que no yin nós vamos ter lá Zhang Fu, Xue e Yang, o Shen, o Qi e também as emoções. Desta forma está equilibrado, então nós temos 2 contra 3, sendo que o Yang é um pouquinho mais que o Yin, né? Nós temos função, a função é um pouquinho maior que a forma, então a balança tende um pouquinho mais para o Yang, é um pouquinho mais pesado do lado Yang. Agora, quando nós perdemos o equilíbrio do yin e do yang, nós temos aqui, no caso, a deficiência do yin do fígado e do rim. Então, veja que aqui nós temos um Zhang Fu diminuído, e isso, a balança do yang vai pesar mais e a balança do yin vai subir mais, ou seja, ela está menos pesada, está mais leve. Do outro lado, nós temos a mucosidade e a estase de Xue. Quando nós temos a mucosidade e a estase de Xue, os dois são fatores Yin. Então, nós acrescentamos mais 2 quadradinhos aqui do lado Yin e desta forma a nossa balança vai ficar mais Yin do que Yang. Então, nós temos aqui mais a presença de Yin do que Yang. Agora, nós temos a outra, que é a deficiência do Yang do baço, é que daí a balança vai ficar desequilibrada também para o Yin, porque o Yang vai ficar menos e então vai ficar mais Yin do que Yang. Na deficiência do Yin, de modo geral, tanto faz se é Yin do rim, quanto Yin de fígado, Yin do coração, Yin de qualquer coisa. Na deficiência de Yin, nós temos as principais manifestações clínicas. E essas manifestações são calor dos 5 palmos, a insônia, o rubor malar, a boca seca à noite,
suor noturno e fraqueza das atividades vitais, ok? A língua vai apresentar-se mais avermelhada, porque, como é uma deficiência de yin, o yang vai ficar maior, então parece que está com calor, então por isso a língua estará mais avermelhada, porém ela tem pouca saburra. O pulso apresenta-se rápido porque tem calor, e fraco porque é uma deficiência. E normalmente a etiologia das deficiências de yin vai ser atividade excessiva, né? Pode ser muita atividade física, muita atividade sexual, dormir pouco, perda de sangue, né? As hemorragias, uma dieta inadequada, ou seja, uma dieta que não nutre o yin, não nutre a forma. Que alimentos a gente pode utilizar para promover o yin? Nós podemos utilizar, por exemplo, a geleia real. Lógico, não vamos comer toneladas de geleia real, pelo amor de Deus, nós vamos comer um pouquinho de geleia real. Um dia, no outro dia a gente come um ovo, no outro dia a gente come um pedaço de porco, um pedacinho, no outro dia a gente coloca um pedaço de carne de boi, no outro dia acrescenta de novo a geleia real e vai mudando. Porque nós não queremos uma medicação. A medicação, sim, é aquela que você usa com frequência. Então, a geleia real pode vir a ser uma medicação? Pode. Se eu utilizar a geleia real todos os dias, principalmente sempre no mesmo horário, ela deixou de ser um alimento para ser uma medicação. O contrário é verdadeiro. Um alimento pode ser utilizado como um medicamento. Por exemplo, uma alcachofra. Alcachofra é um alimento. Então, vou lá pegar o alcachofra e vou refogar, vou servir na hora do almoço e é um alimento. Vai nutrir o rim, vai nutrir o coração, vai tonificar chuê. Porém, se usar a mesma alcachofra refogada do mesmo jeito, eu adoro alcachofra, então eu vou fazer todos os dias. E aí eu vou comer todos os dias alcachofra, 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 alcachofra. Passa uma semana, 2 semanas e eu continuo comendo. Ele virou uma medicação. Então, aqui como eu uso o alimento, como eu uso uma erva. Posso usar erva no alimento como erva? Pode. É sempre a abordagem que eu faço que vai diferenciar uma erva de um alimento. Porque os dois têm a mesma natureza, né? Os dois vêm principalmente de vegetais. Nós usamos muito pouca carne, isso não quer dizer que nós não usamos nenhuma. Sim, nós usamos carne, usamos a proteína animal, mas sempre em quantidades pequenas. Nada de bifão de 1 quilo, é sempre muito pouquinho. Então, na deficiência do yin, nós podemos fazer isso, né? Tem as carnes, as proteínas que vão tonificar muito o yin. Agora, especificamente a deficiência do yin do rim tem como característica aquelas calor de 5 palmos, né? Suor noturno, tem todas as manifestações da deficiência de yin. Mas a do rim acrescenta-se a urina escassa, o zumbido, dor lombar, dor no joelho, pode ter uma tontura, pode ter emissão seminal, pode ter uma menorreia, dor nos ossos, ok? Então, acrescenta aí mais alguns sintomas. A língua, na deficiência do yin do rim, vai estar um pouco mais seca. E o pulso mais deficiente ainda, e vai estar mais fino,
ok? Etiologia aqui pode ser uma doença mais grave, uma doença crônica de mais tempo, uma diminuição dos líquidos corporais, né, do Yin-E, e também o excesso de ervas para tonificar o Yang do rim. Lembra que nós temos o Yin e o Yang e os dois têm que ficar equilibrados, sendo que o Yang é um pouquinho mais que o Yin. Mas existe aquela questão de crenças de que eu preciso tonificar bastante o Yang do rim para que eu tenha mais força, mais capacidade, mais... Nada justifica utilizar ervas que fiquem tonificando o Yang do rim sem necessidade. Se eu tenho o rim equilibrado e o Yang estão equilibrados, eu não preciso usar nada para tonificar o Yang do rim. Se eu vier a usar, vai ter uma perda do Yin. O Yin vai ficar deficiente, certo? Então, cuidado aí com os acréscimos sem necessidade. Alimentos que podem tonificar o Yin do rim são principalmente o gergelim preto. Tem uma coisa importante, que as sementes normalmente são muito boas para o rim. Todas as sementes. Por quê? Porque todas as sementes guardam uma coisa que existe no rim, que é a essência, o Yin. O Yin daquela planta está na semente, é a sementinha dela. Assim como o nosso Yin guarda a nossa essência. Então, todas as sementes, de modo geral, são boas para nutrir o rim. E o gergelim preto, especialmente, porque ele é preto e o rim, a cor do rim é preto. Então, gergelim preto, ok, certo? As algas marinhas, principalmente as algas pretas, que são salgadas, ou seja, o sabor da água, que é o rim, mais a cor do rim, que é preto. Então, algas marinhas são muito boas também. Os frutos do mar, em geral, são para tonificar o Yin do rim. A carne de porco, os rins dos animais, de modo geral, né? Rim do porco, rim do carneiro, rim do boi, rim da galinha, todos eles são bons para tonificar o Yin do rim. Já o Yin do fígado, ele vai ter, além daqueles da deficiência de Yin, que são calor dos 5 palmos, suor noturno principalmente, a tontura, pode ter tinido. Qual a diferença entre tinido e zumbido? Na deficiência do Yin do rim, nós tínhamos zumbido. Agora, na deficiência do Yin do fígado, nós temos o tinido. Qual a diferença? Eu vou deixar isso para vocês pesquisarem e, se quiserem me escrever, eu posso responder. Mas fiquem pensando sobre isso. Apresenta secura nos olhos, uma vez que os olhos é a abertura do fígado, tem dor no hipocôndrio, pode apresentar tremores, a febre vespertina, boca e garganta secas. A língua estará mais seca, o pulso aqui pode estar fino e encorta, uma vez que o fígado está aqui associado. A etiologia vem da deficiência do Yin do rim, uma vez que o rim é a mãe do fígado, então uma deficiência do Yin do rim vai provocar uma deficiência do Yin do fígado. Os alimentos que tonificam o Yin do fígado pode ter pepino, chucrute, o aipo, a cevada, tofu, todos os alimentos fermentados da soja, não são alimentos de soja, são alimentos fermentados de soja. A deficiência do Yang do baço tem como característica distensão e dor abdominal, o cansaço, sensação de peso, os prolapsos, né? Vai ter prolapso. Com a idade, tudo vai fazendo uma certa deficiência.
Mas uma pessoa com 30, 40 anos, com o rosto já caído, apresentando essas quedas de pálpebra, quedas de bochecha, a gente já pode suspeitar de uma deficiência do ion do baço, mesmo não tendo feito anamnese, vendo pulso, vendo língua. Só de olhar idade e rosto caído, partes do corpo caído, musculatura já mais flácida, nós podemos aqui com certeza suspeitar da deficiência do ion do baço. Com a idade, a gente pode já dar um desconto, mas 30, 40 anos, 50 anos, a gente já pode suspeitar. Muito bem, além dos prolapsos, apresenta o edema, pode ter edema no corpo, mas uma língua mais inchada. Membros frios, as fezes estarão moles, não necessariamente em diarreia, mas fezes mal formadas, fezes moles e uma sensação de frio. A língua vai estar inchada por conta do edema e com marcas de dente. O pulso vai estar fraco. Aqui pode estar um pouquinho lento, porque é uma deficiência de ion. Etiologia da deficiência do ion do baço normalmente vem da deficiência do Ti do baço. Então, existe a deficiência do Ti do baço, prolongando a deficiência do Ti do baço, provoca uma deficiência do ion do baço. Agora, isso não quer dizer que a deficiência do Ti do baço se transformou em deficiência de ion do baço. Isso quer dizer que a deficiência do Ti do baço causou a deficiência de ion do baço. Eu vou ter duas síndromes, ok? Eu tenho lá uma deficiência do Ti do baço e também tenho uma deficiência do ion do baço, ok? Uma não anula o outro e uma não se transforma no outro. Um apenas vai provocar uma deficiência do ion do baço, certo? A deficiência do ion do rim, uma vez que o ion do rim, lembra, junto com o calor ministerial, ele é a raiz de todo ion. Desta forma, uma deficiência do ion do rim vai provocar uma deficiência de ion, principalmente do baço, porque é o baço que precisa do ion do rim e o fogo ministerial para promover toda a digestão. Os alimentos que tonificam o ion do baço estão as castanhas, as nozes, a carne de porco, a carne de boi, o feijão, ou seja, os alimentos com proteína, e também algumas batatas, algumas raízes e bastante vegetais. Já a umidade e mucosidade tem como as principais manifestações clínicas o edema. O peso, a sensação de peso, a tontura, a dor de cabeça pesada, náuseas, vômitos, falta de apetite, tem um sabor doce na boca e as fezes normalmente são soltas, são moles. A língua apresenta-se com sabor gordurosa, o pulso também vai estar escorregadio e a etiologia aqui muitas vezes está associada com a dietoterapia inadequada, ou seja, com alimentos inadequados. E os alimentos principais para limpar um pouco essa umidade, essa mucosidade, tal como cogumelos, todos os tipos de cogumelos, o rabanete, os aspargos, a folha de tangerina pode ser feita com chá ou pode ser feita com algum alimento. A folha de tangerina, várias ervas a gente utiliza dentro da dietoterapia e dentro de um tratamento, nós utilizamos várias ervas junto com alimentos, ou seja, a gente acrescenta o benefício de uma erva naquele alimento. No entanto, nós não fazemos aquela erva um medicamento, mas sim para compor um alimento. E
como temos várias plantas e várias ervas com as características semelhantes, nós vamos só mudando essas plantas, essas ervas, para que a gente não tenha uma característica de medicamento. Uma outra síndrome que está associada com a colesterolemia é a estase de sangue ou estase de Chouet, cujas características ou manifestações clínicas principais é a dor fixa, muito piorada com a pressão, tem massas abdominais, né? Na palpação nós sentimos algumas massas abdominais, tem uma compleição mais escurecida, às vezes apresenta uma febre baixa, inchaços, edemas, o pulso vai estar fraco e muitas vezes aquilo que eu chamo de pulso em arame ou um pulso tenso também pode estar aparecendo aqui. A língua pode estar um pouco púrpura, não toda ela, mas algumas manchas espalhadas, pequenas manchas espalhadas. Tem que se observar bem a língua para verificar se existe alguns pontos mais púrpura, mais arroxeado. A etiologia pode ser o frio, um acúmulo de frio, muitas vezes causados por alimentos de natureza fria, um excesso de alimentos de natureza fria, um acúmulo de Qi, e esse acúmulo de Qi pode ser por conta daquelas emoções acumuladas e também pode ser causada por alimentos, né? Retenção de alimento no estômago. E mais uma das principais causas são o acúmulo de emoções, ok? Num determinado órgão ou em vários órgãos. E também pela deficiência do Qi, que o Qi, como ele move o sangue, se o Qi está deficiente, ele não consegue mover adequadamente o sangue, e aí o sangue pode eventualmente causar uma estase de sangue em um outro determinado lugar. Os alimentos que nutrem Chouet, nutrem o sangue, são todas as proteínas animais, a uva, o goji-berry e a amora, ou seja, normalmente os alimentos pequenos e vermelhos, com cores vermelhas, que vão nutrir bastante o sangue. Já na deficiência do Qi, e aqui a deficiência do Qi talvez seja a causa principal, porque muitas vezes essa deficiência de Qi que causa todo o resto. As principais manifestações da deficiência de Qi é a diminuição das atividades fisiológicas, tem uma voz fraca, respiração também é fraca, existe um suor espontâneo, porque o Qi ele não controla a superfície e ocorre a sudorese espontânea. Existe a fadiga, face pálida, às vezes pode ter vertigem, e o pulso vai estar sempre fraco, ok? Nos dois lados aparece um pulso fraco e a língua pode estar mais pálida. A principal etiologia da deficiência de Qi é o envelhecimento, né? A idade provoca essa deficiência natural do Qi, o estresse, as doenças crônicas, a dieta inadequada, isso é tiro certo, dieta inadequada, com com alimentos que não nutrem adequadamente o Qi. Você pode até comer em quantidade, mas não come em qualidade suficiente para tonificar o Qi. Os alimentos mais adequados para a deficiência de Qi, eles são as batatas, o arroz, as abóbora, as raízes, né? Todas as raízes são muito boas para a deficiência de Qi, todas as raízes. Nós temos assim alguma recomendação para a batata inglesa, que na dieta ocidental usa-se muito a batata inglesa,
E esse usar muito a batata inglesa não é adequado. Usar de vez em quando a batata inglesa, né, durante uma semana, são 7 dias, usar um dia batata inglesa, tudo bem. Né? Então você vai alternando as batatas, batata inglesa, batata doce, inhame, cará, batata salsa, batata doce, o inhame chinês, mandioca. Então você tem várias raízes, né, os tubérculos, que você pode utilizar durante a semana. Não há necessidade de repetir a batata inglesa todos os dias. E esse é o malefício da batata inglesa pelo seu uso contínuo na nossa dieta. Às vezes é batata frita, às vezes é batata assada, outras vezes é batata cozida, outras vezes é purê de batata. Tudo isso é muito. Então, regular a quantidade de batata inglesa não tem problema nenhum. Muito bem. Sobre a colesterolemia, era isso que eu queria apresentar para vocês, que vocês podem utilizar a dietoterapia para tratar a colesterolemia, controlar a colesterolemia de maneira muito tranquila, muito natural e uma maneira gostosa de trabalhar, que é com alimentos. E fica aqui uma observação, que a dietoterapia chinesa é diferente da culinária chinesa. Culinária chinesa é uma coisa, mas a dietoterapia chinesa é totalmente baseada na medicina chinesa, ou seja, ela é voltada para trabalhar as síndromes. Então fica aqui as referências utilizadas nessa apresentação, e eu espero encontrá-los em breve em algum curso, em alguma outra palestra. Fiquem bem, um grande beijo. Agora eu quero fazer para você um convite muito especial. Este sim é realmente um convite para você que tem interesse em obter todas essas palestras que serão cedidas para você, logicamente nos horários fixos. Essas palestras estarão sendo distribuídas gratuitamente para você assistir. Agora, se você não tem tempo, se você gostaria muito de assistir uma palestra, mas existe um compromisso naquele dia, ou se você dali uma semana gostaria de rever essa palestra, esta é uma oportunidade única para você poder ter todas as palestras, assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, durante 2 anos. E além disso, se você adquirir esse acesso através dos membros VIP, o membro VIP do Conacup, você terá direito ao Conacup 2015, 2016, 2017 e também o acesso ao Conacup 2018. Então, o que você está esperando? Seja atualizado e tenha o melhor do seu conteúdo. Agora, se você está precisando fazer até mais horas com relação aos seus estudos, para te ajudar, nós daremos não só o certificado para você, mas o reconhecimento dessa quantidade de horas que está sendo cedida para você. Então serve também para a sua parte extracurricular. Não perca tempo, essa é uma chance única, uma exclusividade que você poderá acessar aqui embaixo, aqui em cima, algum lugar aqui, um link exclusivo para você, para que você possa adquirir esse acesso de membro VIP. Gostou dessa
grande dica. Então, para você que está aqui, curta o Conacup 2018, seja um membro VIP, tenha o melhor dos conteúdos durante 2 anos desse acesso e com certeza você estará não só atualizado, mas estará preparado para que você possa conhecer, efetuar e colocar também em prática tudo aquilo que você aprendeu. Venha conosco então, seja um membro VIP Conacup.